E aí, como é que você tá? Tudo certo? Cheguei para mais um vídeo aqui do canal, um vídeo sobre as leituras que eu fiz no mês de março. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço para compartilhar os meus interesses e o meu processo de aprendizado. O mês de março não foi um mês tão legal de leitura para mim, por dois motivos principais, assim, dois problemas que foram a falta de organização e a falta de disciplina da minha parte. Eu fui o culpado mesmo por não ler mais e não ler melhor no mês de março. E vamos aos livros que eu li. Foi o mês de Franz Kafka. Os dois livros que li no mês foram dele. O primeiro por indicação de uma amiga, que foi o livro A Metamorfose, que conta a história de Gregor Samsa, que era uma pessoa normal e um dia ele acorda e percebe que havia sido transformado em um inseto. Por isso, a metamorfose. Num primeiro momento, ele estranha essa condição e pensa que pode ter sido um sonho estranho, um sonho esquisito, e se ele dormir e acordar, tudo vai ter voltado ao normal, mas não. Ele havia sim, de fato, sido transformado em um inseto, mas não tem explicações sobre isso. Por que isso aconteceu? Como é que tudo isso se deu? E ele acaba não gastando tempo nem esforço com esses questionamentos do porquê. A grande preocupação dele é o que fazer agora, como lidar com a família, como lidar com a sua vida. Inclusive, o primeiro pensamento que ele tem após esse estranhamento com a sua metamorfose é sobre trabalho, porque ele tem horário para sair, para pegar o trem, para ir para o trabalho. E agora, o que ele vai fazer? Como é que ele vai se explicar? E ele está trancado em seu quarto, a família começa a estranhar porque naquele horário e ele ainda não havia saído para o trabalho. E eles começam a chamar o Gregor e tudo mais, e ele dá nesse conflito, né? Se ele tenta sair para se mostrar para a família, mas aí também como é que a família vai reagir perante essa transformação dele. O seu chefe chega na sua casa também para saber o que está acontecendo, porque ele não foi trabalhar, e a narrativa dessa história se dá toda nesse espaço da sua casa. Como é que a sua vida vai acontecer agora, tendo ele sido transformado em um inseto? Eu confesso que, num primeiro momento, me causou muito estranhamento a leitura desse livro, porque o livro ele já começa assim, ele já começa com o Gregor acordando e transformado num inseto. E esses conflitos todos, como é que ele vai lidar? E a leitura, ela mantém esse grau de estranhamento, né, de esquisitice. E eu fui lendo e achando estranho, e sem entender direito o que estava acontecendo ali. Pensei, inclusive, em parar de ler, mas eu continuei basicamente por duas razões. Primeiro, porque é um livro curto, eu falei, então deixa eu concluir a leitura desse livro. Se eu perder tempo, não vai ser muito, já que o livro é curto. E segundo, porque o livro é um clássico, é um livro que é admirado e respeitado por muita gente, é considerado, assim, de fato, como um livro clássico, um livro importante. E eu aprendi que livros clássicos, eles são clássicos por uma razão, ou por várias razões, mas dentre elas que eles são livros importantes, são livros que têm muito a nos ensinar. Muitas vezes a gente não consegue aproveitar do conteúdo desses livros clássicos, não por um problema do livro, mas um problema nosso. Uma falta de repertório faz com que a gente não aproveite tão bem o livro. Então eu falei, deixa eu concluir a leitura desse livro, vou pensar sobre o que eu li, sobre o que eu escrevi sobre o livro e também buscar saber o que outras pessoas e especialistas falam sobre esse livro, sobre o Franz Kafka, para poder lidar melhor e, digamos, digerir melhor as informações que eu li nesse livro. E eu diria que eu consegui aproveitar um pouco mais do conteúdo do livro e desenvolver reflexões sobre o livro após fazer esse processo de ler o que eu havia escrito enquanto lia e escutar o comentário de outras pessoas sobre esse livro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa narrativa de A Metamorfose foi a questão da utilidade, a utilidade humana. Eu vejo que o Gregor Samsa ele foi reduzindo a sua utilidade, tanto no trabalho quanto na família. E isso é uma forma de desumanização. Você considera alguém como menos que humana, você considera alguém como você considera uma máquina, como você considera um equipamento, que ele só serve porque ele tem uma utilidade ali para te ajudar a chegar a um determinado fim e não tem um valor em si mesmo. Isso eu acho que é um processo de desumanização que o Gregor Samsa sofreu
em sua família porque ele havia sido reduzido ao papel de um filho provedor. Ele era o único que trabalhava em sua família, ele morava com o pai, a mãe e uma irmã. E toda a grana que vinha para casa era conquistada pelo Gregor em seu trabalho. Em determinado momento da narrativa, fala assim meio que de passagem, que o pai teve um empreendimento que não deu certo. Não só não deu certo, como ele acabou contraindo dívida. E o Gregor trabalhava tanto para sustentar a família quanto para conseguir a grana para sanar essa dívida. E do modo como a narrativa vai se desenvolvendo desde o seu início até a forma como o desfecho acontece, e você vai descobrir quando você lê, eu percebo que o Gregor havia sido reduzido à sua utilidade. Ele era importante porque ele era útil, ele era quem bancava a família. E é muito curioso que o pai, a mãe, a irmã do Gregor só se importaram de fato em procurar um emprego e se esforçar para trazer grana para dentro de casa depois que o Gregor foi transformado em um inseto e agora ele não podia trabalhar. Então, ao mesmo tempo em que eles foram trabalhar e arranjar formas de conseguir dinheiro, o Gregor começou a ser desprezado. Um silêncio na comunicação entre família e Gregor começa a aumentar de modo que gera um abismo. É um livro muito interessante, dá pra gente fazer N reflexões sobre relações familiares, comunicação, trabalho, sobre essa questão da utilidade, como é que a gente enxerga as pessoas, como é que a gente desenvolve e sustenta e nutre as relações humanas que a gente tem, sobre a arte também. Tem uma cena que acontece, e eu não vou contar, você vai descobrir quando ler, em que a arte, uma expressão artística aparece na narrativa e ela traz uma humanização para o Gregor que já havia sido desumanizado, seja por ter sido colocado nesse lugar de mera utilidade pela família e pelo trabalho, como desumanizado pela condição que ele havia sofrido da metamorfose, né, tendo sido transformado em um inseto. Mas nessa cena, a emoção surge no Gregor novamente, ainda que por um instante apenas. Então, é um livro muito interessante. E assim como eu, talvez você ache estranha essa narrativa, essa história também, enquanto você estiver lendo ali. Mas eu diria para você não desistir desse livro por tê-lo achado estranho, esquisito, inquietante. Leia o livro. Escreva sobre aquilo que te chamou a atenção durante essa leitura. Escute outras ideias, outros comentários sobre esse livro, procure até especialistas e retorne ao texto, ou retorne àquilo que você escreveu, porque eu acho que você vai conseguir, de fato, desenvolver algumas reflexões importantes e interessantes a partir desse livro. E esse livro, A Metamorfose, me levou a um segundo livro do Franz Kafka chamado Carta ao Pai, que nada mais é do que uma carta que ele escreveu para o seu pai, na expectativa de que a sua relação com ele pudesse ser melhorada, pudesse se tornar, quem sabe, uma relação mais saudável, mas tudo indica que o pai nunca leu essa carta. Eu ouvi que o Franz Kafka tentou entregar essa carta ao pai através da sua mãe, mas que a sua mãe devolveu essa carta ao Franz com uma fala assim, como que ela já sabia que o pai não leria aquela carta. Porque a relação entre o Franz Kafka e o seu pai era muito ruim, muito problemática, desde sempre, segundo o Franz Kafka e segundo relatos de amigos também. Tanto é que é dito que o Franz Kafka, ele gaguejava quando ele estava perto do seu pai. Era a única ocasião em que ele gaguejava. Isso desde quando ele era pequeno até quando ele já era adulto. O pai era uma figura amedrontadora para o Kafka. Tanto é que o Kafka começa essa carta exatamente assim: querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder. Em parte justamente pelo medo que tenho de ti. Em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo, que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente. E se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato de escrever, o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti, e porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Já por isso dá para você perceber
o quão problemática era a relação do Franz Kafka com o seu pai. Obviamente que sobre essa relação, nós só temos a visão do Franz Kafka, que ele registrou nessa carta. Inclusive, tem um trecho muito interessante nessa carta, que é um trecho em que o Franz escreve como se o pai tivesse lido a sua carta e escrito uma resposta a ela. Então, esse livro, essa carta, mostra a visão do Franz Kafka sobre o seu pai, sobre a relação entre eles dois e o que ele imagina que estava na mente do pai também. O Franz Kafka relata uma série de coisas muito problemáticas da relação entre eles dois, ao mesmo tempo em que ele está sempre tentando meio que amenizar a sua visão sobre o pai. Ele sempre está tentando encontrar boas intenções naquelas atitudes mesmo violentas e desrespeitosas e humilhantes que o pai o fez passar. Eu diria que é uma carta, é um escrito que é pesado. Tem momentos assim muito tristes, muito problemáticos. Você sente um aperto no coração vendo Kafka falar algumas coisas sobre essa relação dele com o pai. Essa carta, novamente, ele escreveu direto para o pai, falando o que estava em seu coração para o pai, mas sempre nessa perspectiva de tentar não culpar o pai e encontrar essas boas intenções nas ações que o pai tinha em relação a ele, assumindo a sua culpa nos problemas que eles dois tinham, mas que infelizmente essa carta acabou nunca sendo lida, provavelmente pelo pai do Kafka. Então não sabemos, nunca saberemos o que poderia ter acontecido na relação dos dois, se eles de fato tivessem conseguido conversar sobre isso e melhorar a sua comunicação. Inclusive, muito se fala, e isso está presente nessa carta que o Franz Kafka escreveu, sobre o quanto ele colocou de sua vida, de sua biografia em seus livros, ainda que fictícios. A Metamorfose, O Processo e outros livros que ele escreveu sempre tinham ali elementos da sua relação familiar, da sua relação com o seu pai, da forma como ele se enxergava, inclusive. Eu diria que a leitura desses dois livros em conjunto, em algum momento eu vou ler O Processo, vou ler outros livros do Franz Kafka, mas a leitura de Carta ao Pai e de A Metamorfose faz com que a gente aproveite melhor a leitura tanto de um livro quanto do outro. Eu acho que é uma combinação interessante. E você, já leu algum desses dois livros? Se já, me conte aqui nos comentários o que você achou, vamos trocar essa ideia. E lembrando que os links para esses dois livros estão aqui na descrição desse vídeo. Esse é o vídeo de hoje, valeu e até mais.